porque a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou a dissolução do parlamento e convocou eleições antecipadas do país. Essa medida começa a valer sexta-feira agora, dia 23, e o novo pleito está marcado para 8 de fevereiro. Esse movimento é visto como uma forma de testar a aceitação da nova coalizão do Partido Liberal Democrático como um partido de inovação que é da direita, o Partido da Inovação que é de direita. Além disso, a votação deve avaliar se o público apoia os planos de aumento dos gastos públicos para talvez reativar o crescimento e elevar os investimentos em defesa. A decisão também chega em um momento de tensão diplomática com a China e às vésperas de uma visita de Takaichi a Washington, onde ela deve se encontrar com o presidente Donald Trump. Tem uma expectativa muito grande nesse encontro, claro, pelos eventuais anúncios que possam ser feitos depois dessa reunião. E para a gente entender um pouco mais sobre o que representa essa dissolução do parlamento japonês, eu vou conversar com Alexandre Coelho. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele chega aqui com a gente para conversar agora ao vivo. Seja muito bem-vindo, professor. É muito bom tê-lo aqui com a gente no nosso News Primeira Edição. E eu já pergunto o seguinte para o senhor. Na prática, essa dissolução do parlamento japonês, ela é uma decisão, de fato, que pode ser considerada ousada ou então ser considerado como talvez um primeiro passo, um primeiro grande teste eleitoral para a Sanae Takaichi. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, meu caro. Bom, em primeiro lugar, eu diria que são as duas coisas, meu caro. Por quê? Né? Estratégica e, ao mesmo tempo, ousada. Primeiro, estratégica porque a Sanae, ela pretende reforçar com essa eleição antecipada o próprio partido dela, que é um partido que vem aí comandando o Japão politicamente praticamente desde 1950, e dessa vez ela acabou se elegendo, ela acabou se tornando primeira-ministra com um arranjo frágil dentro do parlamento japonês. E dessa vez o que ela pretende com essas eleições antecipadas, ela acabou pegando aí a oposição meio que no contrapé, que ainda está muito fragmentada e ainda não teve tempo, digamos assim, de se unir ou de tomar determinadas decisões políticas contra a própria Sanae ou que seja contrária aos interesses do partido. E aí a intenção dela é que em fevereiro, quando ocorrer essas eleições, é que o partido japonês que sustenta politicamente a Sanae, ela tem aí mais parlamentares eleitos na Câmara Baixa. É ousada porque ela sempre corre o risco, né? Sempre que há essa dissolução do parlamento para eleições antecipadas, sempre se corre o risco da primeira-ministra, no caso aqui, a Sanae Takaichi, ou em outros casos, não ser eleito, né? Ou seja, um exemplo muito emblemático, digamos assim, é o que aconteceu com James Cameron no Reino Unido, quando ele resolveu antecipar as eleições foi o que aconteceu em 2016 com o Brexit, ou seja, ele acabou tendo que sair, ele perdeu as eleições, quer dizer, ele acreditou muito de que ele seria eleito, porque de acordo com ela e com o que está acontecendo agora lá no Japão, ela tem aí um grande apoio da opinião pública japonesa. Então ela está aproveitando esse momento de um grande apoio popular para tentar fortalecer o seu partido por meio de eleições antecipadas. Mas é sempre ousado, porque sempre se corre o risco de perder, como em outros casos que já ocorreram em outros países, e aí eu levantei o exemplo do Reino Unido, né, meu caro? E, professor, o senhor falou sobre essa tentativa de pegar a popularidade dela para alavancar o partido. Só que a gente sabe que tudo tem riscos, né? E como que o partido deve avaliar esses riscos, né? Como na hora de colocar ele na balança para ver se de fato vale a pena um movimento como esse, se ele realmente pode ser algo preciso? Claro, a gente tem um termômetro de como está o clima ali no bastidor, mas de maneira geral você não consegue entender como o eleitorado vai reagir num cenário como esse na sequência. Então, assim, pela avaliação do senhor, esse movimento que ela está fazendo, ele tem mais riscos ou mais possibilidades de ganhos? Olha, é óbvio que a gente não consegue cravar, né?
Mas o que que acontece? A população japonesa já há um bom tempo está reclamando da questão do custo de vida. Uma das propostas da Sanai é justamente baixar o imposto sobre consumo. Essa é uma dessas propostas. Outra questão é de que as retóricas inflamadas que a Sanai provocou contra a China, ainda no final do ano passado, envolvendo Taiwan, teve uma repercussão positiva dentro do Japão. Então, em relação, pelo menos com os dados que nós temos hoje, seria um movimento que envolve, se a gente pudesse colocar créditos e débitos aí, envolve mais créditos do que débitos, ou seja, talvez a gente pudesse até dizer que é menos arriscado por causa da situação, da fotografia política que a gente vê hoje, né, no Japão. Então, acredito que se pelo menos a gente aproveitar a fotografia que nós temos no momento hoje, é provável que o resultado seja positivo para a própria Sanai. Agora, a ver se de fato ela vai conseguir fortalecer o próprio partido, que é o que dá sustentação política a ela. Porque, do contrário, ela pode sofrer uma moção, né? E aí, uma moção de desconfiança, podendo ela perder a posição dela de primeira-ministra no Japão. Mas, pelo menos o que a gente vê hoje, me parece que talvez não seja esse o caso, né? Ela tomou a decisão, não é à toa, exatamente nesse momento, né? A Sanai ela tem uma característica, né, que até é vista por analistas, alguns analistas internacionais, que falam que ela é uma figura extremamente viciada em trabalho, é workaholic, está sempre monitorando o clima da política, monitorando os passos que ela vai ter dali para frente. Essa característica dela, num cenário como o do eleitorado japonês, como o do público japonês como um todo, que gosta muito da palavra confiança, gosta de atitudes que levem à confiança, isso de certa forma acaba trazendo holofotes mais positivos para ela e isso acaba fazendo com que uma eventual manobra dela possa realmente colher frutos positivos. Por outro lado, professor, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: se o resultado que ela está esperando não vier, como fica o partido dela em relação à confiança? A gente está falando da confiança da figura da primeira-ministra, mas em relação ao partido, né? Como que o eleitorado e os outros pares podem analisar caso de fato o resultado não seja o esperado? Exato. E aqui, apenas um parênteses antes de responder a sua pergunta diretamente. Comparam muito a Sanai Takaishi com a Margaret Thatcher. Ela, inclusive, a Sanai, ela gosta muito de dizer que ela tem aí um perfil político que ela gosta de se aproximar, que é o da ex-primeira-ministra do Reino Unido, a Margaret Thatcher. Então, de fato, é muito similar, às vezes, os movimentos. É interessante a gente observar a Sanai Takaishi nos próximos meses, caso ela seja reeleita, ou seja, caso ela, como primeira-ministra, sofra aí um resultado positivo. Com relação ao sistema político japonês, com relação ao partido que sustenta a Sanai Takaishi, obviamente, caso ela não seja reconduzida como primeira-ministra do Japão, isso vai demonstrar que o partido que sustenta politicamente ela realmente que já está complicado, ou seja, já perdeu as eleições para a Câmara Baixa e no ano passado, no final do ano passado, perdeu as eleições para a Câmara Alta, né? A Câmara Alta é a chamada Câmara dos Conselheiros, um pouco diferente daqui no Brasil, porque lá no Japão a Câmara Baixa, que seria equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, ela tem mais força que a Câmara Alta. A Câmara Alta, que seria equivalente ao Senado, na verdade, tem menos força política do que a Câmara Baixa. E o prazo, o mandato dos representantes na Câmara Alta, o prazo é fixo. Não é possível você dissolver o parlamento, como é o caso da Câmara Baixa, que é possível dissolver o parlamento, mas a Câmara Baixa é mais forte politicamente do que a alta. Diferente do Brasil, que não há essa diferença, quem é mais forte ou quem é mais fraco, mas politicamente no Japão há.
e o partido dela é da maioria aí, a gente está falando aí da Câmara Baixa, perdeu tanto na Câmara Baixa quanto também perdeu maioria na Câmara Alta. Ou seja, está precisando o partido dela para manter a Takaishi, Sanai Takaishi no poder, precisa realizar arranjos políticos com outros partidos. E os outros partidos, no caso o Komeito, que é um dos partidos que está dando apoio a Sanai Takaishi hoje, ele está fazendo acordos com outro partido e provavelmente a Sanai e o partido dela não estão muito seguros do que pode acontecer em termos de coalizão, de apoio em relação a Sanai Takaishi. Isso também explica essa dissolução do parlamento e convocação antecipada para as eleições em fevereiro, né? Eu vou trazer aqui um elemento a mais para o nosso papo, professor, né? Algumas pesquisas que foram divulgadas agora no fim de semana apontam que, arredondando o número, né, 8 em cada 10 eleitores japoneses aprovam a figura da primeira-ministra. Então, de certa forma, dependendo do resultado que a gente tem depois dessa composição, essa coalizão de partidos para ela vai ficar meio que em segundo plano, ela vai meio que ter uma canetada, uma cartada, uma forma de conseguir realmente governar e trazer mais a confiabilidade. E eu coloco essa informação na nossa conversa pelo seguinte, né? A Bolsa japonesa já teve realmente um ganho muito expressivo. Então, o mercado também está sinalizando que, de certa forma, está avaliando de maneira positiva ou está assinando, aprovando os movimentos que ela pretende fazer. Sim, principalmente do ponto de vista econômico, né? O que a Takaishi promete não só a questão econômica, mas também ela promete reforçar o orçamento militar também de defesa do Japão, né? O objetivo dela, e ela tem falado sobre isso, de que a insegurança envolvendo Taiwan, as ameaças em relação a Taiwan, acaba aumentando também a insegurança japonesa, né? Principalmente ali na ilha, do lado da ilha de Okinawa entre outras ilhas no mar oriental da China. A gente tem de lembrar que a China e o Japão disputam territórios, ou melhor, disputam ilhas no mar oriental, ali na região do que se chama o Mar Oriental da China ou o Mar do Japão, abaixo ali de Okinawa, eles disputam ali diversas ilhas. Tanto é que, se você perguntar para um político chinês, ele vai dar um nome chinês à ilha, e um japonês, a mesma ilha, um nome japonês àquela ilha. Ou seja, eles entendem, os japoneses, no caso aqui, a base da Sanai Takaishi, que é importante reforçar a defesa militar do Japão perto de Taiwan, e que as manobras chinesas ali próximas a Taiwan representam um perigo de segurança para o próprio Japão. E parte disso tem o apoio da população. Então, essa canetada que você falou, esse fortalecimento dela, caso ela ganhe aí as eleições antecipadas, seja reconduzida como primeira-ministra, o que vai acabar resultando, acredito eu, e que a gente vai poder vislumbrar, é um aumento da militarização do próprio Japão, né? E talvez até uma tentativa de mudança da própria Constituição japonesa para se tornar aí um país mais belicoso do que é o que a gente está acostumado a ver, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Veja que o mundo está se tornando cada vez mais conflituoso e cada vez menos seguro, se é que a gente pode dizer assim, em termos de relações internacionais, em termos de segurança internacional. E o Japão não é uma exceção. Nem a população japonesa se sente confortável com os movimentos geopolíticos e geoeconômicos que estão ocorrendo no mundo atualmente. A gente conversou com o Alexandre Coelho, coordenador do curso de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Professor, muito obrigado aqui pela sua análise e pelas suas informações. A gente se vê numa próxima. Faltam